Bom Dia, Ministro. Bom dia, quinta-feira, 30 de janeiro, estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Seja muito bem-vindo, eu sou Vanessa Leda e começa agora o Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país e, além de nos ouvir, você pode nos assistir pela sua TV, no Canal Gov ou pelo aplicativo do Canal Gov e também pelo YouTube. Acesse @canalgov. Outra opção é o site da Agência Gov, que tem a TV ao vivo e também as principais notícias do governo federal. Acesse agenciagov.abc.com.br e você ainda pode baixar este programa na íntegra e nos acompanhar ao vivo na Rádio Gov, radiogov.abc.com.br. Cerca de 120 mil microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte renegociaram dívidas bancárias por meio do Desenrola Pequenos Negócios. Foram mais de 7 bilhões de reais em dívidas renegociadas em 2024. A iniciativa faz parte do programa Acredita, do governo federal. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Muito obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, prazer falar com vocês. Esse é um programa de muito sucesso, né? Porque acabou permitindo que as pessoas voltassem a acreditar. Muita gente, por conta da pandemia, tinha ficado atrapalhada, devendo para banco, para empresas, e os descontos foram acima de 90%. Então, muita gente aproveitou os descontos e, naturalmente, o desconto depois o banco cobra do governo essa diferença. Mas, de qualquer maneira, como você mesmo falou, 181 mil negociações foram feitas e ainda está em vigor até amanhã, e estamos tentando prorrogar lá com a PGFN, com a Haddad, um desenrola que está também em vigor, que é a dívida que as empresas têm com o governo. Se a empresa dever para o governo até 25 mil reais, que é 20 salários mínimos, a empresa pode pagar 1% e já fica adimplente de novo. E ficando adimplente, ela volta a poder ter os créditos dos outros programas. E aí ela pode pegar o dinheiro do novo programa, quitar as dívidas anteriores, nesse caso com 50% de desconto. Então, assim, são oportunidades que não aparecem muitas vezes e é importante que todo mundo tenha conhecimento, porque eu encontro muita gente que fala, mas eu não sabia, eu não soube, ou não acho que era para mim, né, aquilo. A gente quer muito que o pequeno empreendedor entenda, o empreendedor que tem uma pequena empresa, que ele é o principal foco desse ano, desse mandato, porque ele é o gerador de 65% de todos os empregos, né? 99% de todos os CNPJs do Brasil estão aqui. Só tem 1% que é grande. Então a gente tem que dar atenção para esses pequenos, né? Pois é, ministro, além dessa renegociação de dívidas bancárias, esse programa também ofereceu o crédito. Vamos fazer um balanço de 2024. Como foi 2024? Então, o Ministério comemorou na semana passada um ano de Ministério só, né? Nesse período foram feitas 1 bilhão e 300 mil de Procred 360, que emprestou para quem tem faturamento até 360. No caso, 44 mil empresas fizeram esses empréstimos. E o Pronamp, que continua em vigor, mas com um novo formato. No caso do Pronamp, foram feitas 503 mil operações, com 33,8 bilhões. Para você somar tudo, umas 400 mil empresas no total, aliás, umas 600 mil empresas no total, de alguma forma foram beneficiadas. Sem contar os casos específicos, como foi o caso do Rio Grande do Sul e outros, que a gente deu uma atenção diferente, né? Lembra também que isso é bem relevante, que todo esse dinheiro aqui não é dinheiro do orçamento. Esse é um dinheiro à parte de um fundo que chama FGO e que serve para justamente acudir empreendedores.
Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro, você acompanha conosco ao vivo em todo o Brasil e agora vamos para a primeira rodada de perguntas de emissoras de rádio de todo o país. Vamos começar com a Rádio Nacional Brasília, Amazônia e Altos Solimões. Quem faz a pergunta é Priscila Mazenotti. Bom dia, Pri. Oi, Vanessa, bom dia para você, ministro, também bom dia para o senhor. Eu queria começar já repercutindo uma informação de ontem, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou aí esse crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, para aquele CLT. Tem alguma já expectativa de impacto aí com relação a micro e pequenos empresários, movimentação de economia nesse sentido, ministro? Quando você libera um pedaço do fundo de garantia, naturalmente as pessoas vão quitar dívidas ou vão comprar alguma coisa, né? Esse é o sonho de todo mundo, tirar um pedacinho do fundo de garantia para poder comprar alguma coisa. E se a pessoa compra, vende mais no comércio. Esse ano passado foi um ano muito bom para o comércio. O comércio fechou o ano numa faixa de 8%, 9% de crescimento. A venda de automóveis passou de 10%. A venda de geladeira e o que a gente chama de linha branca passou de 15%. Então foi um ano muito positivo. Com o empréstimo do Fundo de Garantia, vai permitir, na verdade, esse empréstimo, é importante que se diga, vai substituir aquela retirada da data do aniversário das pessoas. Porque como na data da retirada todo mundo tirava quase que obrigatoriamente, no caso do empréstimo vai tirar quem quiser, né? E vai certamente ajudar o comércio. Maravilha, excelente. Ministro, temos uma pergunta agora que é gravada. Ela vem de Belém do Pará, da Rádio Cultura FM. Quem faz a pergunta é João Paulo Seabra. Vamos ouvir. Olá, bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa, para os colegas e também para todo mundo que está acompanhando o programa. E a nossa pergunta é sobre o cartão MEI. Nós gostaríamos de saber como que essa ferramenta foi imaginada, quais são os benefícios para os microempreendedores individuais, como, por exemplo, o acesso ao crédito, e qual é a expectativa do governo federal em relação a quantas pessoas que serão alcançadas até o final desse ano, agora de 2025. Deixa eu só fazer uma volta para a Priscila, para falar que aí no Amazonas, Priscila, foram feitos 125 milhões de desenrola e 34 milhões de Procred, né? Então, esse foi o total que foi para Amazonas. O cartão era uma ideia do presidente Lula já de muito tempo. Quando ele pediu para montar o ministério, ele falou: Márcio, eu fiquei devendo para os MEIs que eles tivessem um cartão de identificação, porque você é MEI, você se cadastra pela internet, é tudo muito simples, é um pagamento único mensalmente, mas você fica sem, você vai na rua vender, por exemplo, sanduíche, quem é que comprova que você é um MEI? Aí você fala: não, entra aqui que vou te mostrar pela internet que eu sou um MEI. Mas às vezes o guarda municipal não quer, enfim, né? Então, nós, junto com o Banco do Brasil, fizemos esse cartão aqui, que está disponível para vocês olharem. É um cartão simples, é super moderno, já na vertical, né? É um cartão que está escrito MEI, Banco do Brasil. Aqui embaixo tem um chip e atrás tem um QR Code com todos os dados do empreendedor, o CPF, o CNPJ da empresa. E já tem aqui também o QR Code que você pode passar para ter acesso a esse financiamento. Então, daria mais ou menos, dá para emprestar até 30% para empresas que tenham homens como MEI e 40% e 50% se a empresa for de mulher. Então, empresta mais para mulher, porque mulher é mais boa pagadora mesmo. Então, dá para levantar, nesse caso aqui, R$40 mil, uma passada só. É um cartão totalmente gratuito, que está disponível no Banco do Brasil. Se você for correntista, você vai lá buscar. Se você não for, você também vai lá buscar e fala que você quer seu cartão MEI. O Banco do Brasil já imprimiu 100 mil desses cartões, mas eles têm 1 milhão de MEIs, então eles têm muita coisa ainda para fazer, né? E esse ano a gente quer que a Caixa e o próprio Ministério completem para os outros MEIs que não são nenhuma coisa nem outra. No total de MEIs são 16 milhões e 300 mil MEIs que tem no Brasil todo. E a gente fez uma consulta para saber quem gostaria de ter o cartão físico e quem queria o digital. E 75% preferem o físico, porque serve como uma identidade, né? Interessantíssimo, olha aí, estamos ao vivo com o programa Bom Dia Ministro. Ministro, agora vamos para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Quem vai fazer a pergunta é Pedro Gambassi. Bom dia.
Tudo bem, Vanessa? Bom dia, ministro. Ontem, ministro, o senhor comentou em um evento que pretende ter uma tributação sobre as pequenas empresas semelhante ao que acontece com o imposto de renda. O senhor mesmo disse que isso ainda não está fechado com a equipe econômica, mas eu queria que o senhor desse mais detalhes sobre essa ideia, como essa ideia funcionaria já nesse ano de 2025. Bem, como é que funciona hoje em dia, né? Você tem limites, então se você fatura até R$85 mil, você é MEI. E você tem um tipo de pagamento. Se você faturar 86, você já deixa de ser MEI, perde aquele benefício, retroage o ano todo e você paga a diferença. E assim tem outra faixa, depois de 360, e tem outras faixas. A nossa sugestão ao presidente, que o Haddad concorda, é que ao invés da pessoa perder o direito de ser MEI, ela vai até R$85 mil. Se no final do ano, em dezembro, pintar um serviço para ela, um negócio, e ela ganhar R$7 mil a mais, ao invés dela perder o direito de ser MEI, ela pagaria os R$7 mil pela faixa seguinte, exatamente como é feito com o imposto de renda. Isso faria com que a pessoa não ficasse tensa, porque senão o que acontece é o seguinte, na prática, né? Os contabilistas, que são os advogados, os grandes orientadores de todos os empreendedores, eles falam, olha, não passa, hein? Não ultrapassa que você vai bombar, e aí você, não sei como é que vai ser. A Receita te pega, é o Pix, é não sei o quê. Então a gente precisa orientar as pessoas que nosso objetivo é fazer com que a pessoa cresça. Ninguém quer ser micro para a vida inteira, né? Todo mundo quer crescer. E aí, ao mesmo tempo, com essa rampa de acesso, a gente poderia criar mecanismos mais para frente de descontos. Por exemplo, eu defendo a tese de que alguém, por exemplo, que tem uma empresa do Simples, que é por exemplo, uma clínica, né, de saúde, uma clínica de estética, que tenha 8 funcionários, o salário que ele paga para os funcionários e os encargos para esses funcionários não é crível, não é lógico que você vai imaginar que aquilo ali é lucro dele. Porque se ele está pagando os funcionários, não é lucro dele. Então, se a gente pudesse abater esses valores do teto, a gente não precisaria ficar mexendo no teto toda hora. A gente poderia ter o abatimento dos encargos e dos salários. Até porque esta é uma prática que já existe nas empresas maiores. Na empresa que é de lucro presumido ou de lucro real, você tem tributações diferentes, mas você também tem abatimentos. Então seria bom treinar as pessoas do Simples a começarem a fazer abatimento, para que eles devagarzinho vão na direção de serem empresas de capital aberto, ou capital de economia aberta, que permite, entre outras coisas, fazer abatimento, para você ter um lucro real, que é mais justo. Muitas vezes a gente olha assim um mercado, um restaurante, vê aquilo bombando e fala, puxa, esse cara deve estar ficando rico e tal. No comércio, a média de renda líquida não ultrapassa 7%, 8%. Em supermercado é 3%. Então, quando você vê alguém que fatura R$30 mil por mês, que parece bastante, 30 por mês, 360, né? Está dentro desse limite aqui. R$30 mil deixa R$2 mil líquido. Isso porque trabalha a mãe, a avó, a tia, o papagaio, o cachorro, um faz coxinha, outro limpa, outro lava, alguém vem ajudar no final de semana, o sujeito abre domingo. E também se pensar que o comércio o imóvel dele. Porque se o imóvel for alugado, é capaz de ele não tirar nem isso por mês. Então o que a gente quer mostrar para as pessoas é o seguinte, não se preocupem, eu sei que tem uma certa fama de que o governo quer descobrir você para tributar. Foi isso que aconteceu recente na história do Pix. Cuidado, que o governo quer te tributar. Nós não queremos te tributar porque você não tem padrão para ter tributação. Quem ganha até R$5 mil não vai ser tributado. Lógico, se você tem Pix e você trabalha com Pix e ganha R$80 mil por mês em Pix, você tem que ser tributado. Não tem por que não ser tributado. Afinal de contas, não é justo que quem trabalha num lugar qualquer e ganha R$10 mil é tributado e você vai ganhar 80 e não vai ser tributado. Mas isso é a minoria, porque 95% dos empreendedores brasileiros faturam até R$360 mil por ano. 95%. Então, essa não é a nossa preocupação, não é a preocupação do Haddad, a gente já tem combinado que a gente quer, ao contrário, nós queremos trazer os outros 20 milhões de pessoas que são empreendedores e que não são nada. Por exemplo, se você é um entregador de pizza do iFood,
e são 350 mil meninos. Esses meninos não são nada, eles não são MEI, eles não são coisa nenhuma. Mas eles têm acidentes, eles se machucam, vão parar no SUS, vai ser atendido pelo SUS. Se eles tiverem um problema grave de saúde, eles vão estar na nossa Previdência, no BPC. Então também não é justo que eles tenham um tipo de atividade sem ter nenhum tipo de regularização. E como é que eu quero incentivá-los a se regularizar? Transformem-se em MEIs, que aí eu tenho condição de, por exemplo, financiar. Com esse recurso que eu estou falando aqui, eu posso financiar e você vai trocar a sua moto por moto elétrica, como nós estamos fazendo em Recife. As pessoas estão trocando as suas motos por moto elétrica, que você vai ter 30% a menos de consumo. A iFood, a direção da iFood, me prometeu que até o final de abril desse ano, só contrataria garotos que fossem MEIs. Aí eles disseram, mas os rapazes, Márcio, eles não querem recolher os R$70, que agora é R$70, R$80. Eu digo, eu não estou falando para os rapazes recolherem, estou falando para vocês do iFood recolherem. Recolham e cobrem na tarifa. Sabe quanto dá na tarifa? 0,20 centavos por entrega. Então, se cobrar 20 centavos a mais por entrega, todos os rapazes estarão legalizados. Ora, sinceramente, é questão de boa vontade, né? Não é uma coisa assim que vai matar ninguém, os 20 centavos, e você saber que está fazendo uma coisa certa, porque aqueles meninos estão expostos o tempo todo a problemas, e que esses problemas são todos do governo, acabam indo para o governo, né? Então, a nossa preocupação, sabe, quando a gente ouve falar que o agro é um sucesso, que o agro é muito bacana, tem que lembrar que o agro do Brasil, esse que vai para fora, que exporta, que são os grandes commodities, esses não dependem muito do governo, porque o preço deles é internacional, é dólar e tal. Mas o agro que a gente come, arroz, feijão, salada, essas coisas assim, elas são feitas por pequenos empreendedores também, do agro, e eles têm... E por que eles se regularizaram? Porque o governo criou lá para trás um programa chamado Pronaf, que empresta dinheiro para esses pequenos empreendedores a 4% sem Selic, sem correção. Então todo mundo praticamente pega esse dinheiro, porque com esse dinheiro ele planta, colhe, e ao final do ano ele vende a safra, pega o lucro dele, paga o governo e pega de novo outro valor emprestado. O nosso objetivo, o presidente Lula me falou, meu objetivo é que o nosso Procred 360 chegue um dia ao mesmo padrão do mundo rural, do mundo agrícola, ou seja, 5% sem Selic. Hoje é 5% com Selic. Então, ainda é uma coisa que não é barata, porque 5 mais 13, 18, dá 1 e pouco por cento ao mês. Mas se essa pessoa não tivesse o Procred 360, se ela for num banco qualquer, privado por aí, ela vai pagar 25, 30 ao ano. Aqui ela está pagando 18 ao ano. Então, ainda assim, é vantajoso. E aí nós queremos criar, com isso e mais isso, e o portal do empreendedor. No portal, todos os empreendedores vão poder ter os seus nomes colocados ali dentro, e nós vamos colocar, ranquear, dar um rating de avaliação para cada um desses empreendedores. De maneira que, se você é um empreendedor e você se dispuser a fazer 3 cursos de gestão financeira, de gestão de negócios, de exportações, que nós vamos oferecer para você gratuitamente no próprio portal, a gente te dá estrelinhas. E quanto mais estrelinhas, mais barato vai ficar seu juro. Esse é o objetivo final. Para que a gente possa competir também no mercado externo. Porque hoje o empreendedor pequeno no Brasil exporta muito pouco, cerca de 1% só. Na China, por exemplo, eles exportam 68%. Então, aí está o grande segredo, quer dizer, não ficar limitado ao ambiente onde você vende e buscar outras alternativas através dos portais que já facilitam essa vida. Pois é, o senhor falou do portal do empreendedor, acho importante a gente falar sobre isso. Muita gente não sabe que tem direito a todas essas coisas, né, ministro? Então, assim, incrível, isso é além do portal, e além de não saber, às vezes tem medo de entrar por perder, ou achar que vai gastar dinheiro, ou achar que vai ser tributado além da conta. Então, além do portal do empreendedor, quais outros sites a pessoa, o microempreendedor ou a pessoa que está interessada em entrar deve acessar, deve buscar informação de qualidade, informação segura? Claro que a gente sofre um pouco porque tudo que é oficial, né, o que é gov.br, a pessoa olha assim e fala, eles estão querendo pegar meu CPF para poder me cobrar, mandar DARF, né?
Mas a gente está devagarzinho. Nós estamos numa campanha no ar bem grande do Acredita, por exemplo. Nós estamos em várias novelas, onde a empreendedora da novela vai buscar o cartão no banco, tira o dinheiro, como se fosse um testemunhal, para exatamente incentivar as pessoas. Porque, no fundo, o que acontece é que a pessoa olha lá, é cabeleireira. Aí ela olha lá aquela matéria, ela fala, acho que aquilo ali não é para mim. Eles não iam pensar em mim, entendeu? Eles iam pensar no grande. É difícil, sabe? Eu falo, é quando você entra num shopping sofisticado e você olha uma joalheria sofisticada. Então, você pode reparar, as pessoas desviam da vitrine da joalheria com medo de olhar para dentro, achando o seguinte, aquilo não é para mim, eu não vou nem olhar o preço daquilo, né? Exportar é para todo mundo. Olha, nós fizemos um acordo agora recente com a Amazon, que você ia falar sobre isso. A Amazon é uma grande operadora de negócios, né? E ela, quem vende, ela trabalha basicamente com pequenos. Os pequenos dela exportam 4%. Os nossos pequenos, em geral, exportam 1%. O que faz ela exportar mais? Porque ela orienta melhor do que a gente. A gente não consegue orientar. Mas tem que lembrar o seguinte, o Ministério tem só 1 ano. O presidente Lula anteviu essa necessidade há 1 ano atrás, quando ele falou, olha, eu criei o MEI, eu criei o Simples, e agora estou vendo que essas pessoas estão ficando contra a gente, porque eu não consigo conversar com elas, né? Então, a criação do Ministério foi exatamente por isso. É uma luta diária de você falar para a pessoa, você tem direito, vá lá no banco. Agora, vamos na prática. Você é uma pessoa humilde, você vende sanduíche na rua. Aí você vai entrar numa sede de uma agência bancária. Primeiro, o sujeito lá que vai te atender é um guarda. Não é ninguém. Então, a gente está embrigado com tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa, que o presidente Lula quer que eles tenham lá um balcão escrito Acredita, para que a pessoa saiba onde é que é o lugar que ela vai poder ter um acesso a alguém que sabe qual é o problema dela, que não está com uma expectativa de comprar um seguro ou de fazer uma coisa diferente. É a pessoa que está indo lá para buscar isso. E aí você vai dizer, mas e se todo mundo for? Nós temos dinheiro para todo mundo, porque esse fundo tem mais de 100 bilhões de reais. Então ele é um fundo muito robusto, ele permite sendo feito isso. E aí vem as coisas assim muito impactantes. O Wellington Dias, porque nós temos um desses programas, para fazer microcrédito para pequenos. E o Wellington insistia muito em fazer isso. E nós já fizemos 65 mil operações de pequenos empréstimos pelo Banco do Nordeste. Agora presta atenção no número da inadimplência. 65 mil pessoas pegaram dinheiro até 10 mil reais para fazer o seu pequeno negocinho, um estoque, comprar uma coisa de costura, enfim. Sabe qual é a inadimplência? 13 pessoas. De 65 mil, só 13 estão devendo. Não é incrível? Se fosse gente grande, aí era assim, 50%, 70%. As pessoas humildes, elas pagam, honram o seu pagamento, porque elas sabem que ela só tem um nome. E se ela for correta, ela vai poder pegar de novo. E assim vai, entendeu? Então a inadimplência, mesmo no caso do Pronamp, que é um programa já mais antigo, que você viu durante a pandemia, você vê, nós emprestamos 33 bilhões, 500 mil negociações no ano passado, a inadimplência do Pronamp é 6%. Não é uma inadimplência tão alta. É claro que o ideal seria que fosse 0%, mas 6% não é inadimplência alta, né? Isso porque até agora não tem nenhum tipo desse controle do rating que eu te falei. Porque aqui o que acontece na prática? O pequeno empreendedor, ele não tem o que dar em garantia. E o banco quer a garantia. Então, na verdade, os bancos gostariam de emprestar dinheiro para quem não precisa de dinheiro, entendeu? Eu tenho uma casa, tenho um carro, eu ganho um bom salário. Aí o banco fica falando, pega um dinheiro emprestado. Eu não quero dinheiro emprestado. O banco quer emprestar para quem não precisa. E nós precisamos que o banco empreste para quem precisa. Então o governo, nesse caso aqui, em todos esses casos, o governo é o fiador. O governo está sendo o fiador, que é a primeira vez na história do país que o governo está emprestando com o dinheiro dele, que na verdade lastreando. E casos esporádicos, né? No Rio Grande do Sul, que eu sei que vai ter uma pergunta aqui do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul serve de exemplo. Lá fecharam 38 mil empresas. 38 mil empresas. Ali no Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre. Fecharam porque a água tomou tudo, perdeu estoque, enfim. Dessas 38 mil, o governo federal já reabriu 36 mil.
das 38 mil. Lá a gente empresta 100 mil reais, a pessoa sai do banco devendo 60. Para pagar daqui a 2 anos. Não teve ninguém, todo mundo, aquele mercadão inteiro de Porto Alegre abriu por conta desse programa especial. Agora, é preciso ter a comunicação correta para informar que isso é um dinheiro público, que é um dinheiro do governo, que foi o governo quem fez, né? Não é para que o governo tenha mérito, porque isso é obrigação do governo mesmo, mas também para não ser errado, a pessoa fala assim, às vezes um gerente de um banco chama, ou de uma operadora de crédito, e fala, consegui um negocinho para você aí. É um negócio assim, que é uma linha especial, quando na verdade a linha especial é para todo mundo. É uma linha do próprio governo. Então tudo isso a pessoa pode encontrar no portal do empreendedor? Pode, tudo no portal do empreendedor. Ministro, vamos aproveitar e falar desse acordo com a Amazon Brasil para impulsionar e incluir pequenos empreendedores no comércio eletrônico. Como vai funcionar essa parceria, ministro? A gente já esteve com praticamente todos os grandes semelhantes à Amazon, né? Vamos inclusive à China para ver e conversar com eles. Porque o nosso objetivo é fazer com que os brasileiros possam vender, porque você sabe, você vende um produto, vamos supor que você venda bijuteria. Então você vende bijuteria ali no seu ambiente de negócio, no seu trabalho, na sua casa, seus vizinhos, quando tem uma feira, você vai vender na feira, mas ele é limitado. A Amazon e todas as outras, a Kawai, essas todas, elas fazem você vender para o Brasil todo. Então é claro que você amplia muito os seus negócios. Ela tem que ter algum grau de exigência, é evidente que ela cobra. Existe um sistema lá que você pode deixar para ela vir entregar, ou ela pode buscar na sua casa, embrulhar e levar para entregar. E ela faz isso também internacionalmente, então você pode fazer isso para outro país. E você não precisa falar inglês, você não precisa conhecer sobre exportação, porque ela pega o seu produto na sua casa, embrulha, prepara a sua venda, coloca nos Estados Unidos, pega o dinheiro em dólar, transforma e depois devolve na tua conta. Então, hoje em dia, é um mecanismo muito mais fácil, porque facilita a vida dessas pessoas. Tivemos, assim, tem exemplos um atrás do outro, super bonitos, de gente que começou um negócio pequenininho no fundo da casa e hoje tem 15 funcionários, né? Hoje, na China, por exemplo, há uma busca de compra de produtos naturais, porque o chinês está preocupado com a coisa da saúde. Ele tinha uma fama de que muita poluição, não ligava para a saúde, então eles hoje buscam muito coisas naturais. Então mel, por exemplo, açaí, coisas da floresta vendem muito na China, e como eles são muito grandes, eles compram em grande quantidade, né? Treinar essas pessoas é a nossa saída também. É claro que tudo isso assim é uma escolinha, você vai passando passo a passo, né? O primeiro passo é você, eu acho que é perder esta sensação de uma baixa estima. Quem empreende é um corajoso. Ninguém é microempreendedor. Na verdade, você é um grande empreendedor que tem um micro negócio. Porque uma mulher na periferia que vende bolo e sustenta a casa de 3 meninas, ela não é uma micro nada, ela é uma gigante que, na verdade, assim, sobrevive através do trabalho dela. Imagine quantas tem dessas no Brasil inteiro, né, por todos os lugares, porque não tem emprego fixo em todos os lugares. E aí vem aquela velha polêmica, que é talvez a mais difícil de superar, porque nós todos mais velhos, a gente foi criado numa outra lógica, CLT, fundo de garantia, parece, enfim. Mas o presidente Lula, que mesmo no alto da sua idade, ele tem falado isso várias vezes, que ele compreende a chegada desse novo formato, da pessoa que quer ser o seu tempo. Nós fizemos uma pesquisa em São Paulo, na capital, me chamou muita atenção. Nós entrevistamos 1.250 Ubers. E aí perguntamos para eles, a gente paga, entra e faz 20 minutos de perguntas. Pasmem, sabe qual é a resposta primeiro assunto? Por que você quer ser Uber? O primeiro assunto. Eu imaginei, para sustentar minha família, porque eu preciso de dinheiro. Primeiro assunto, porque eu quero mudar a humanidade. Eu quero ser importante para o mundo. Veja, a autoestima da pessoa que empreende é diferente porque ela se sente meio solta no horário, no tempo, trabalha a hora que eu quero. Quem sabe eu vou comprar 3 carros, depois eu vou virar uma frota de Uber. Então, essa é uma nova realidade, né, que a gente está tendo que conviver.
E é evidente, qual é a preocupação da Fazenda, do Haddad, todos nós também, é que tudo isso tem um impacto lá na frente na Previdência. Os valores da Previdência, muitas vezes esse MEI, o que ele paga por mês, não cobre a Previdência lá na frente. Mas a pergunta é a seguinte: se ele não fosse MEI, será que ele seria outra coisa ou ele seria um informal? Porque nós temos 20 milhões de informais. Então, quando você viu essa crise do Pix aí, é porque todo mundo que é informal começou a falar: ih, meu Deus, vamos descobrir, porque eu pinto casa, eu arrumo coisa, eu faço não sei o que, eu tenho um segundo turno para alguma coisa. Quando, no fundo, eu te disse, a maioria não tem renda acima de R$5.000, então não precisa ficar preocupado com relação à tributação, né? Mas é necessário para nós, a partir da reforma tributária, fazer emergir esse outro país. Todo mundo aqui fica um pouco, nos Estados Unidos a coisa funciona assim, tudo funciona. Sim, funciona, só que lá, para efeito de sonegação, eles são muito rigorosos. Muito rigorosos. E aqui a gente meio que... Eu sempre uso um exemplo. Pega R$1.000 em nota de 20, põe no bolso, experimenta passar uma semana com esse dinheiro no bolso. E depois, no final de uma semana, vê quantas notas fiscais tem no seu bolso. Você quase não vai ter nota nenhuma. Você gastou R$1.000 em 20 e o dinheiro, cadê o dinheiro? Porque existe uma certa informalidade que foi ao longo dos anos ficando. E com a reforma já não dá para ser assim. Porque a reforma vai premiar, privilegiar quem está oficializado com o cashback, né? Vai ter um cashback para quem compra, vai ter um pedaço da devolução. E, naturalmente, a pessoa vai falar: olha, eu quero comprar o teu produto. Me dá o teu CPF. Não vou dar. Então, não quero comprar de você, porque eu quero o cashback de volta para mim. Entendeu? Então é uma tarefa, mas na minha visão, né, esse grupo de pessoas é quem pode, de fato, daqui para frente, ajudar o Brasil a continuar crescendo. Quando a gente vê o crescimento do país, surpreendente, 3,5, que é a queda de número de desempregados, aí fala: meu Deus, de onde é que está saindo isso se não... era do agro. O ano passado o agro foi muito mal. E mesmo assim nós crescemos 3,5%. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que essas pessoas estão crescendo. Essas pessoas, porque quando você põe o Bolsa Família na mão de uma pessoa que ganha R$1.000, R$1.100, ela não guarda dinheiro. O que ela ganha, ela consome. Então ela vai no açougue, ela vai no mercado, ela vai, entendeu? E aí gera o segundo problema, que é o que o presidente Lula está percebendo, que é o seguinte: muita gente comprando, aí sobe uma especulação de preço, às vezes compreensível. Tudo bem, café, esse ano foi um ano ruim para o café, porque secou e tal, mas a verdade é que não tem sentido você crescer 100% se o produto sequer é vendido internacionalmente, né? Então tem um pouco de especulação da própria produção, que a gente tem que ajudar a encontrar mecanismos, né, para não deixar subir. Porque aí a dona de casa vai lá, vê o negócio do preço da comida e ela não consegue compreender toda essa lógica. O que ela acha é o seguinte: está tendo uma inflação, né, que está corroendo a minha renda. Mas, com relação aos empreendedores, eu tenho a impressão que serão anos muito positivos, porque finalmente eles vão ter crédito barato, o que normalmente era a grande reclamação de todos eles. Nós não temos crédito, agora eles têm crédito. Maravilha. Ministro, muita gente querendo falar com o senhor. Vamos tentar contemplar todas as rádios. Agora é hora de Petrolina, no Paraná. Não, Rádio Gaúcha, Serra, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Quem pergunta é Alessandro Valim. Com você. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor falou antes da questão aqui do Rio Grande do Sul. O Pronamp Solidário, ele vai ser mantido para esse ano nos moldes anteriores, vai ser reprisado, tem perspectiva do valor que vai ser colocado à disposição dele. E uma outra questão, o senhor falou também sobre tributo. Tem previsão de correção da tabela para os microempreendedores, das empresas, das pequenas empresas, das microempresas? Esse é um debate de bastante tempo já, de pedido que sejam aumentados, corrigidos os valores máximos das tabelas de impostos para essas empresas. O debate está no Senado, inclusive. Tem perspectiva disso para esse ano? Sabe, essa tabela foi fixada 10 anos atrás. Evidentemente que ela é defasada, né? Eu não consigo convencer a Fazenda de que tem que corrigir. Então, o meu convencimento para eles é o seguinte: vamos fazer abatimento, vamos abater coisas que estão dentro do custo e que hoje não podem ser abatidos. Foi o que eu falei, por exemplo, dos salários. Salários e encargos poderiam ser abatidos de dentro do seu faturamento.
Com isso, indiretamente, eu subo a tabela. Porque se eu puder tirar seus salários, seus encargos, eu estou subindo a tabela. Se eu puder tirar, por exemplo, impostos municipais, se você paga IPTU, é evidente que o IPTU não é lucro seu, você está pagando IPTU, então se eu puder abater na tabela, eu ajudo. Essa é a nossa provocação lá para que o Haddad pense, porque esse é o ano digamos, da segunda etapa da reforma tributária, onde nós vamos começar a colocar essas coisas no ar aí, né? Segundo, o Pronamp emergencial foi feito, como eu te disse, para aquela emergência da chuva. Mas a gente sabe que ainda tem consequências da chuva em alguns cantos, porque tem gente que, por exemplo, não está conseguindo vender determinado produto, porque a fábrica que vendia para ele parou de vender porque a fábrica quebrou, né? Mas também não é simples, porque nesse caso tem subsídio mesmo, né? Então, aqui nós temos 3,4 bilhões, nós já fizemos para 37 mil empresas, e dessas 37 mil empresas, como eu disse, tem mais ou menos 1 bilhão e pouco que é subsídio. Aí sim entra no orçamento. Então, ano passado, para você ter uma ideia, o déficit do Brasil foi 0,3, se não me engano, 0,4 em relação ao PIB. O Rio Grande do Sul pesou metade desse valor. Metade desse valor foi o Rio Grande do Sul. O Haddad mencionou isso naquela etapa final. E aí a pergunta é a seguinte, mas nós podíamos também virar de costas para o Rio Grande do Sul? Não podíamos, né? Então, fizemos o certo. Se tiver que ter déficit para casa emergencial, não dá para você não deixar as pessoas na mão, né? Então, penso que se houver ainda necessidade, a gente teria linhas, até porque parte dessas pessoas começa a pagar agora também aquilo que já recebeu e já montou sua loja de volta. Emergencial como o Pronamp apagão em São Paulo, né, ministro? Exatamente. O apagão em São Paulo foi feito também temporariamente para poder cobrir algumas situações de pessoas que perderam suas coisas por conta da questão daquele apagão. É um valor bem menor, mas serviu para animar. O importante é a pessoa saber o seguinte: eu estou num país, eu faço parte de um país. Na hora de uma necessidade, de uma grave situação, eu tenho a quem recorrer, né? Nós estamos vendo essas cenas das pessoas deportadas americanas e é muito interessante ver como a pessoa chega no Brasil, ajoelha, dá beijo no chão, reza. Se desse para pensar isso antes de sair, né? Porque, assim, a gente vive num país com tantas qualidades, né? Eu sei que a pessoa vai em busca de sonhos, enfim, mas quando você está no seu país, é mais fácil você encontrar saídas, né? Quando a gente tem algum tipo de problema, você quer voltar primeiro para o seu país, depois para a sua cidade, depois para a sua família, depois para a sua casa, né? É a sequência natural de todo mundo. Então, assim, a casa é uma proteção, o país da gente é uma proteção. Maravilha. Ministro, agora vamos ao Nordeste, vamos a Petrolina, Pernambuco, Rádio Grande Rio FM. Quem pergunta é Yara Bispo. Bom dia. Oi, Yara, eu acho que o seu microfone está desligado. Vamos testar agora. Oi, Yara, pode falar? Oi, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, pode continuar. Bom dia, Vanessa. Bom dia, pode continuar, pode perguntar. Bom dia, ministro Márcio França, sejam todos bem-vindos à Petrolina. O cartão MEI surge como uma inovação, ministro, para facilitar a vida dos microempreendedores, promovendo formalização e acesso a serviços bancários com menos burocracia. Como o governo tem trabalhado para ampliar o alcance dessa iniciativa no Nordeste e quais os benefícios concretos aos MEIs de Petrolina pode esperar dessa novidade? Petrolina é uma área de, por exemplo, um grande polo têxtil, né? Famoso polo têxtil, não só Petrolina, mas toda a borda aí, Caparibe, enfim, são cidades que têm um polo têxtil muito forte. E a gente já teve aí algumas vezes, falando inclusive com o prefeito, para incentivar a criação de salas de empreendedores para que a prefeitura colabore orientando os empreendedores a irem aos bancos e trazer o banco, talvez, da prefeitura para facilitar essa entrega. Nós estamos fazendo, por enquanto, só com o Banco do Brasil, mas vamos fazer com a Caixa Econômica Federal, com outros bancos que quiserem, e ainda esse ano, os que não fizerem de um jeito ou de outro, nós vamos fazer o cartão nosso mesmo do governo e vamos entregar para as pessoas também, porque o nosso objetivo é que todo mundo tenha, né? Já que é um benefício para as pessoas. Nesse polo têxtil, por exemplo, há muita informalidade.
As pessoas vão lá, compram na informalidade, vende por Pix, enfim. É até interessante que os resultados eleitorais nessa região são resultados antipáticos ao governo. Porque as pessoas falam, eu sou empreendedor, negócio de bolsa, não sei do que e tal. Mas eu estava negociando lá com o prefeito de Caparibe, de Santa Cruz, que a gente pensasse em fazer um empréstimo para todos os que fazem facção, que são lá nessa região. Cada um na sua casa tem uma máquina de costura. E a pessoa deixa lá um pedaço de tecido, você corta, depois você faz o botão, você faz a gola e assim por diante. Então usa-se muita energia elétrica. E eu pensei em ajudar a financiar toda a transformação de todo mundo aí nas casas em energia solar. Porque aí a energia vai cair drasticamente, o maior consumo de confecção é exatamente a energia. Se você tiver energia solar, você cai drasticamente e a pessoa vai perceber que é bom estar regularizado, porque aí a irregularizada ela pode ter o financiamento para transformar a sua energia em energia solar, por exemplo. Além de ser ambientalmente muito correto, né? Interessantíssimo, ministro. Bom, vamos seguir no Nordeste, vamos a João Pessoa, na Paraíba, Rede Mais. Quem pergunta é o Alisson Bezerra. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. Bom dia para todo mundo, aos colegas também de imprensa que estão participando dessa rodada de conversa. Ministro, muito se falou aqui durante a sua fala sobre a questão tributária. Nós temos na Paraíba hoje cerca de 670 mil pessoas que são dependentes do Bolsa Família. Por parte do governo federal, já há alguma política que trata sobre a emancipação dessas pessoas. Por outro lado, algumas pessoas que querem empreender acabam se deparando com a taxa tributária muito alta, com uma tributação muito elevada e também com uma burocracia muito grande. Qual a política pública que o governo federal poderia adotar para emancipar essas pessoas e aproveitando a reforma tributária para que traga benefícios para os micro e pequenos empreendedores? Eu lembro que o senhor esteve recentemente aqui na Paraíba para participar ao lado do governador João Azevedo do Salão de Artesanato. Destacou, por exemplo, a potencialidade regional do Salão de Artesanato. O que é que isso pode trazer para essas pessoas não serem mais dependentes de programas sociais, inclusive com benefícios da reforma tributária? Tive aí realmente, aliás, está tendo de novo o salão agora do artesanato, que é um sucesso, é um dos maiores do Brasil aí em João Pessoa, porque o governador é um apaixonado pelo tema e faz muito bem feito o evento aí. Veja, nesse programa Acredita, nós separamos R$1 bilhão, que é feito em convênio com o Ministério do Wellington, da Ação Social, que exatamente faz empréstimo de microcrédito, até 10, 15 mil reais, para quem é do Bolsa Família. Porque a gente descobriu que 46% das pessoas do Bolsa Família também empreendem. E qual é o problema delas? Elas têm medo de perder o Bolsa Família. Então nós precisamos orientar essas pessoas que elas não vão perder o Bolsa Família, que elas podem empreender, elas têm 2 anos para empreender e elas não perdem o Bolsa Família. Claro que se amanhã elas crescerem, tiverem negócios, conseguirem ter funcionários, aí não tem sentido ela ficar recebendo Bolsa Família. Mas a grande emancipação dessas pessoas é com o microcrédito que o Banco do Nordeste faz bem feito, mas aí na Paraíba também tem o Banco do Brasil e a Caixa que também podem fazer empréstimos para quem está no CadÚnico, né? Na verdade, quem está no CadÚnico pode fazer esse empréstimo pequeno do Bolsa Família. E aí, ao mesmo tempo, a gente quer que essas pessoas tenham a qualificação, porque não adianta também se dar o dinheiro. Se a pessoa não tiver um pouco de noção, ela pega o dinheiro e acaba comprando coisa que não tem nada a ver com o negócio dela, ou quitando dívida, ou comprando coisa que às vezes não é a mais importante. E como é um dinheiro público, a gente não pode dar para a pessoa, a gente tem que dar com a orientação, né? Então, não só para João Pessoa, agora vocês vão ter aí na Paraíba o privilégio de ter um presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que certamente vai poder ajudar bastante a gente aí nesse programa especial. É isso, é buscar informação, buscar aperfeiçoamento, né, ministro? Vamos agora ao Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva. Quem pergunta é Maicon Santos. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro Márcio França. Aqui no Rio de Janeiro, e principalmente na Baixada Fluminense, existem muitos empreendedores. Eu gostaria que o senhor explicasse, ministro, como essas pessoas podem ter acesso aos programas de fomento e incentivo do governo.
O caminho mais fácil é a rede bancária, né? No caso do Procred e do Pronamp, qualquer banco faz. Mas a gente sugere que a pessoa procure o Banco do Brasil, que é quem está trabalhando hoje com o cartão, porque fica mais fácil. Ele é todo feito digitalmente. Então é bem mais fácil de fazer. Mas pode ser feito pela Caixa ou por qualquer outro lugar. Os ministérios, o nosso ministério, ele não tem braços em todos os estados. Então ele articula uma política e ele tem parceiros que levam a política lá na ponta. No caso do Rio de Janeiro, tem o Sebrae, que certamente o Sebrae, aonde tiver um Sebrae, o Sebrae tem a orientação adequada para que a pessoa possa se servir dos benefícios das políticas de financiamento do governo. É muito importante que a pessoa tenha essa informação. E aí eu tenho pedido para que os prefeitos, as prefeituras, possam ajudar. Porque a prefeitura geralmente tem lá uma secretaria, um departamento de comércio, e se a prefeitura ajuda, ela faz uma sala do empreendedor e ela mesma ajuda orientando o empreendedor ao direito que ele tem para poder obter o benefício. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com Márcio França. Muitas perguntas, ministro. Vamos voltar ao Nordeste, ao Maranhão. Vamos a São Luís, na Rádio Mais FM. Quem faz a pergunta é Franklin Dione. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ministro, uma satisfação falar com Vossa Excelência. A gente sabe, ministro, que as coisas não estão fáceis no nosso país, né? Muitas inadimplências, tanto de pessoas físicas também, quanto de pessoas jurídicas. Somente aqui no Maranhão são mais de 100 mil empresas inadimplentes, dívidas que são maiores do que 20, 30, 40 mil. Quero saber do Vossa Excelência, do ministro, se o Ministério tem um programa, né, que possa combater essa inadimplência, facilitar esses parcelamentos, tanto para quem é Simples Nacional, quanto também para quem é microempresário, que tem pessoas que eram Simples Nacionais, que já tinham CNPJ, mas não tiveram aquele cuidado de pagar as taxas, acabam caindo para o microempresariado e acaba ficando aquela bola de neve. Quero saber se tem um programa que possa facilitar e que o empresário possa respirar novamente. Essa portaria eu comentei no começo aqui da conversa, ela está em vigor até amanhã, dia 31 de janeiro, a portaria da PGFN, que permite esses acordos. Nós estamos tentando ainda hoje conseguir com a Haddad e com o governo, evidentemente, que ele prorrogue isso por mais 3 meses, porque muita gente não ficou com essa informação. Só que são dívidas até 25 mil reais. Então, são dívidas até 20 salários mínimos, que tem protestos, que as pessoas estão protestadas ou executadas. Já existem alguns programas do governo que você quita com um parcelamento que vai até 120 vezes, né? Mas ainda assim é muito alto normalmente para as pessoas, não conseguem fazer. Nesse caso da portaria da PGFN, o pagamento é de 1%. Então veja bem, você deve 23 mil reais. Você vai no cartório de protesto e paga 230, você está adimplente. Estando adimplente, você tem direito a entrar aqui no Procred. Aí você entra no Procred, levanta o dinheiro do Procred, quita a sua dívida todinha com 50% de desconto e ainda sobra dinheiro para você reinvestir em outros negócios para pagar daqui a 6 meses, porque o Procred 360 tem 6 meses de carência. Então, basicamente é informação. Eu vou ligar para o governador Brandão, aí do Maranhão, porque ele é muito ativo, para ver se ele ajuda a gente a pegar a pessoa e dar a informação correta, sabe? Você sabe que eu faço palestra no Brasil inteiro, vou muito em entidades, associações comerciais, Câmara de Gente Logista, falo com o vereador. Semana que vem tem a Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília. E é incrível. Se eu falar com 1.000, dos 1.000, eu nunca conheci ninguém que soubesse disso. Nunca conheci. É incrível, porque não é por falta de falar, a gente fala, mas assim, parece que a pessoa travou, que ela não acha que pode ser para ela, entendeu? Então, vem daí
um pouco da crítica do presidente, né, de que muitas coisas que a gente faz, parece que a gente não consegue passar direito para as pessoas, né, a pessoa fica travada, né, porque acha que não é para ela. A gente tem um MEI específico, que é o MEI de caminhoneiro, que deu um grande resultado. Lá no caminhoneiro paga um pouco a mais, e nós regularizamos o caminhoneiro do Brasil inteiro. Agora nós estamos com outro MEI lá, que é o MEI do Salão de Beleza, o Salão Solidário, que é um sucesso. Antigamente tinha um monte de ação trabalhista. Agora é possível fazer uma negociação direta entre o dono do cabeleireiro e a moça que vai cortar, o rapaz que vai cortar, e fazerem um acordo sobre o uso da cadeira. E cada um paga um pedaço da Previdência. Deu um super resultado. É isso que a gente quer fazer também agora com relação à questão dos entregadores e das pessoas que fazem Uber, para que cada um pague um pedaço e a gente tenha todo mundo regularizado. Ministro, por falar em informar o cidadão, tem isso também, que até amanhã os que foram excluídos do Simples Nacional podem regularizar a situação e voltar aí, né, a retornar ao regime tributário. O que a pessoa precisa fazer para voltar para o MEI e se quiser fazer a adesão a partir de agora, ministro? Na verdade é entrar no Gov e pedir o recálculo e recolher a primeira dos DAS. Você automaticamente está dentro. Está bem em cima nesse caso. Nós estamos fazendo um convênio com as associações contábeis do Brasil e mais uns 30 dias a gente vai ter isso, os contadores estão se dispondo a fazer isso gratuitamente para todo mundo. Porque muita gente fala, olha, é só entrar no mundo aí digital e tal, mas a pessoa também não sabe fazer isso, entendeu? Não sabe aonde entra, como faz, onde procura, né? Então os contadores estão dispostos a ajudar. Do mesmo jeito que nós vamos lançar um programa novo, que é essa possibilidade de, como se fosse baseado num programa de Recife, que é o Gol Recife, que é um programa que nós vamos cadastrar todos os MEIs do Brasil das áreas de prestação de serviço. E os prédios públicos, todos os prédios públicos municipais, federais, enfim, que precisam de pequenas reformas, eles vão poder ter acesso aos MEIs que estão próximos do ambiente físico deles e contratar diretamente, sem licitação, para pequenas reformas. Então, às vezes tem aqui uma lâmpada que queimou, um fio que desencapou, não precisa esperar uma licitação inteira. Você chama, o MEI vem aqui, faz o serviço, você paga para ele, como é feito lá em Recife, por Pix, e está tudo certo, porque tem uma lei especial que facilita a vida. Isso vai possibilitar, né, digamos que o próprio MEI tenha mais serviço. E tendo mais serviço, ele ganha mais e assim por diante. É evidente que tudo isso, as pessoas têm que estar preparadas para essa informação desse programa novo que nós vamos lançar no dia 11 agora, junto com o MGI, o Ministério da Gestão, que vai organizar para a gente poder ter um cadastro único de MEIs que possam fazer serviço nos próprios prédios públicos. Ou seja, tem um caminho para cada empreendedor, né, ministro? Só basta se informar, ir atrás e ficar atento aos prazos, não é mesmo? É isso. E, naturalmente, por exemplo, a gente procura facilitar, mas como os valores são pequenos, muita gente, por exemplo, esquece de emitir a guia todo mês. Entendeu? A gente está querendo mexer nesse sistema justamente porque a gente quer que a pessoa tenha uma interação com a gente pelo Zap. Porque a pessoa realmente esquece. Recolheu uma vez, passa 3 meses, não recolheu, aí lembra, quando vai ver já forma um pacote maior, às vezes está devendo mais, né? Então, e o MEI nem sempre tem contador. Por que isso não acontece nas outras faixas? Porque tem um contador. O contador faz isso todo mês. No MEI, normalmente a pessoa não tem contador. Ministro, vamos agora a Criciúma, Santa Catarina, na rádio Cidade em Dia. Quem vai fazer a pergunta é Paulo Monteiro. Bom dia. Muito bom dia, Vanessa. Bom dia ao ministro. Ministro, eu gostaria de saber a sua opinião e também a sua ideia com relação ao olhar da sua pasta para empreendedores e empresas do ramo da tecnologia. Pergunto isso porque a nossa cidade, Criciúma, por muitas décadas foi pautada pela economia do carvão, mas já há alguns anos vem tentando diversificar essa economia, tanto no turismo, e mais recentemente nós lançou um projeto para a construção de um parque voltado para empreendimentos e empresas do ramo da tecnologia, né, com uma economia mais limpa. Qual o olhar da sua pasta para o desenvolvimento de empresas, de empreendedores desse ramo da tecnologia com uma economia mais limpa?
Se as empresas forem faturarem até 4.800, estão dentro do nosso ministério. As startups também estão dentro do nosso ministério. As cooperativas também estão dentro do ministério. Os autônomos também estão dentro do ministério. Quer dizer, embora seja um ministério novo, ele abrange temas muito concretos, como é o caso das startups que tem surgido aí no Brasil inteiro. E nós queremos lançar editais, inclusive, porque muita gente lança um plano assim digital, de modernidade, enfim, mas depois aquele programa fica meio encostado num canto qualquer e não tem para quem vender. Então, o governo quer também fazer uma espécie de chamamento aonde nós vamos dar para vocês que mexem com tecnologia, nós vamos dar a demanda que nós precisamos. E se vocês tiverem capacidade, vocês produzem e nós compramos. Então a gente compra aquilo on demand, né? Quer dizer, eu demando de você a compra, já sabendo que você tem para quem vender, né? Isso, o poder público é um grande incentivador de compras. Imagine quanto que se compra em todas as áreas no poder público, federal, estadual, municipal. Eu dei só esse exemplo das pequenas reformas. Você imagina o tempo todo, em todos os prédios públicos, o quanto que se pinta, o quanto que se arruma de ar-condicionado, o quanto que se troca de eletricidade, o quanto que você conserta um detalhe qualquer. Se a pessoa tiver um cadastro direitinho, ela pode prestar esse serviço e, além disso, vai servir para ela ter um certo prestígio, porque a pessoa fala, olha, eu sou um prestador de serviço do Banco do Brasil, da Petrobras, da Agência Nacional de sei lá o que, de tecnologia. Quer dizer, então, serve também como um carimbo de qualidade da sua prestação de serviço, né? Ministro, a gente já está chegando no final do programa, mas eu queria que o senhor desse assim, um panorama para 2025, quais são as prioridades, quais são as expectativas do Ministério para esse ano que começa. Olha, eu disse para você, foi só um ano até agora, né? E nesse um ano foram feitas bons avanços, eu diria bons avanços na área do pequeno empreendedor. Mas ainda falta, nós apanhamos muito ainda na questão da comunicação, né? Então, para esse ano, a gente quer trazer o portal do empreendedor, trazer todos os dados de todos os empreendedores do Brasil para dentro desse portal, poder ter todos os apps desse empreendedor para eu poder falar com ele e comunicar a ele os benefícios que ele tem diretamente. Porque a forma que a gente tem de comunicação antiga nem sempre é mais aquela que a pessoa está acostumada a ouvir. Você sabe como é que funciona. Onde você está aqui, ela está no celular, a pessoa recebe uma coisa, é tudo no automático. Então, facilitar a vida das pessoas pelo mundo digital. E para fazer isso, tem que ter qualificação. Então, é educação, digitalização, permitir que as pessoas tenham digitalização. Muita gente, a gente pensa que todo mundo trabalha no mundo digital, mas tem muita gente que não trabalha. Eu vi recentemente um caso aí naquela Balneário Camboriú, que estava na moda esse ano, vou descer para Balneário Camboriú, enfim, vi uma moça que estava vendendo coxinha, empadinha na praia. E ela era do MEI. E aí os guardas chegaram lá, prenderam a moça, levaram, algemaram lá para a delegacia. Ela falou, mas eu sou MEI. Que MEI? Isso é meio maluca. Quer dizer, a pessoa não sabe, porque também o guarda também não sabe que isso aqui dá a ela o direito de fazer, né? Nós temos, por exemplo, os artesãos do Brasil, que são 400 mil pessoas que estão lá no Ministério também, que dependem muito de um cartão de informação, porque como é que eu identifico que eu sou um artesão? Porque tem gente que vai a algum outro país, compra um monte de bugigangue e vende no Brasil dizendo que aquilo é artesanato. É diferente de quem faz um artesanato verdadeiro, real, concreto. Nós vamos ter aqui agora a COP lá em Belém, e nós estamos fazendo um pacto com o governo da Colômbia para a gente poder ter um certificado Brasil-Colômbia de que produto é realmente um produto amazônico. Porque com a Amazônia sendo assim a coqueluche desse assunto, tem cara que está produzindo a mesma coisa que produz na Amazônia lá em outro canto e fala, é da Amazônia, né? E põe um carimbão da Amazônia. Então nós queremos certificar que o produto é da Amazônia, que o produto é original, né? Que a nossa biodiversidade da Amazônia está permitindo essa solução. E aí é uma coisa quase infinita. Se você pensar em, por exemplo, trocar todos os carros que hoje fazem serviços de entrega e de transporte, os Ubers, por carros elétricos.
É evidente que ele vai economizar na gasolina, porque o carro elétrico é mais barato, né? E para pequenas distâncias dá. Mas ele não tem os 100 mil reais. Mas nós temos os 100 mil reais. Então, se ele tiver regularizado, eu consigo emprestar para ele, né? E aí você faz tudo isso gira a cadeia toda, porque naturalmente também a indústria tem que produzir e tudo mais, né? Nós não podemos ficar limitados, entende, a um tipo de atividade. O Brasil é muito grande para ter só um tipo de atividade. O agro é muito importante, o minério é muito importante, o petróleo é muito importante, mas é importante que você tenha uma diversidade de produções. Eu sou de São Paulo. Em São Paulo, as cidades quase todas elas têm uma certa atividade precípua, que é diferente das outras cidades. Isso facilitou a vida, porque quando uma cesta está esvaziando, a outra cesta está enchendo. É mais ou menos assim. Ministro, eu aprendi muito, tenho certeza que quem nos assistiu aqui também aprendeu muito. São muitos esclarecimentos, muita coisa. E é isso que o senhor falou, é se informar, é buscar conhecimento. Eu agradeço muito, a gente já está chegando ao fim do programa e eu agradeço imensamente pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia, Ministro. Muito obrigado a vocês e parabéns pelo programa. Maravilha, então o programa está terminando. Eu agradeço aos colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. Obrigado ao ministro pela gentileza mais uma vez da entrevista e até uma próxima, ministro. Os trabalhos técnicos são de Reinaldo dos Santos. Esse foi o Bom Dia, Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.abc.com.br. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia. Tchau.